Então, estamos aqui na minha sala aqui, né? E eu vou mostrar mais ou menos como eu faço, tá? A primeira pergunta que nós devemos fazer, que eu faço, é até para conectar os dois cérebros, o seu e o do paciente. Diante do problema que a pessoa tem, tá? Ela fala, por exemplo, que tem uma, uma dor de coluna lombar. Exemplo, tá, gente? Então, ela tem esta dor. Eu faço a pessoa testar o modo, testar a dor dela, que é para ela sentir, que é para ela perceber, ter essa percepção corporal. Então ela testa, eu falava, pergunto, como é que dói? Ah, dói quando eu abaixo. Então abaixa aí. Ela sente que dói. Para depois ela vai perceber, ela vai comparar a porcentagem de quanto melhorou ou não. Tá? Então, assim, a primeira pergunta que eu faço para conectar ao cérebro é a seguinte pergunta, é muito importante, tá? Eu pergunto ao cérebro da pessoa, essa dor lombar tem tratamento? E faço o teste minha aqui, tá? A resposta sim, nós já estamos conectados. Conectados, eu começo a perguntar, aonde está a causa? Eu pergunto, eu vou até pegar esse bonequinho aqui, tá bom? Eu pergunto, está do lado direito? Está do lado esquerdo? Está acima do pescoço? Está abaixo, né? E vou perguntando, tá? Por exemplo, se der abaixo do pescoço, vamos dar um exemplo, lado direito. Eu pergunto, órgãos? Que pode ser outra coisa, tá? Órgãos. Vamos dar um exemplo que deu pulmão superior direito. Vocês sabem, todos nós estudamos que o pulmão direito, ele tem 3 partes, superior, médio, inferior. Pulmão esquerdo tem apenas 2, superior e inferior, tá? Então, vamos supor que deu aqui pulmão superior direito. Vocês já repararam que muitas vezes a gente pede o paciente para colocar a mão aqui e ele diz assim, olha, melhorou um pouquinho, muito pouquinho, ou não melhorou nada, mas deu o pulmão. Como é que é esse negócio então? Então, divide em áreas. Eu até coloquei aqui uns risquinhos aqui, vocês estão percebendo? Que eu coloquei aqui uns risquinhos, tá vendo aqui? Umas bolinhas aqui. Então, divide na sua imaginação essas pequenas áreas aqui. Aí eu pergunto para o cérebro, tá? Está nesta parte aqui? Se ele responde não, então eu pergunto, está daqui para cá? Ele responde sim. Eu pergunto, está daqui para cima? São esses 3 em cima? Não. São esses 3 ao meio? Sim. Eu pergunto, então é esse? É esse? Ah, deu esse aqui. Eu peço à pessoa para colocar a mão, somente pouquinho só a mão assim, exatamente no ponto que deu. E ao mesmo tempo que eu faço isso, eu ligo na minha mente, é como se eu ligasse um fio do pulmão à dor lombar dela.
Lembra que nosso caso aqui é uma dor lombar, né? Eu ligo um fiozinho ali, tá? Eu conecto ali. Quando a pessoa coloca a mão aqui, o resultado é fantástico. O resultado é muito mais eficiente. Então, divide em áreas, como feito aqui. Se fosse aqui, seria igual. Se fosse aqui, seria igual. Mas vamos supor que eu perguntei ao cérebro, tá? Onde está a causa? Ele disse que está acima do pescoço. Então, acima do pescoço tem muitas áreas. Então, vamos supor que eu perguntei assim, está no cérebro? Ah, sim, está no cérebro. Cérebro direito, cérebro esquerdo. Vamos supor que deu cérebro esquerdo, tá? Só para a gente ter o exemplo. Lembrando que a gente ainda estamos com a dor lombar do paciente, tá? O cérebro, eu peguei essa bonequinha aqui só para a gente entender, tá, gente? Olha só. O cérebro, a gente divide. Vamos supor que você mandou o paciente colocar a mão aqui, tipo assim, lembra, né? Que ele pede para colocar assim, não é? Ele colocou a mão aqui, a dor melhorou um pouquinho, mais ou menos, né? Aí, o que a gente faz? A mesma coisa que nós fizemos no pulmão. A gente vai dividir o cérebro em 3 partes. Olha só. Parte da frente, ou frontal, parte do meio e parte traseira ou posterior, tá? Então você vai pedir o paciente para colocar, vamos supor que deu a parte do meio. Você vai pedir o paciente para colocar só a mão no meio. Somente a mão no meio. Só no meio aqui, ó, só no meiozinho aqui assim. Ele falou assim, olha, melhorou bastante. Você pode perguntar ao cérebro, ainda pode melhorar mais? Pode. O que nós vamos fazer? A mesma coisa que o pulmão. Vamos dividir em pequenas áreas. Olha lá. Eu até já coloquei aqui um esparadrapozinho aqui, tá? Vamos dividir em pequenas áreas e começo a perguntar ao cérebro. Para mim não ficar perguntando um a um, eu divido também ao meio aqui. Eu pergunto, está daqui para cima? Ou daqui para baixo? Vamos supor que deu daqui para cima. Então ficou essa parte aqui. Eu começo a perguntar, está num desses 3 aqui? Não. Está num desses 3 aqui? Ah, sim. É esse? Pergunto. É esse? É esse? É esse aqui. Então eu peço ao paciente para colocar somente a mão ou os dedos nesta área. E novamente eu vou ligar aquele fiozinho naquela areazinha, a dor lombar. Entendeu? A mesma coisa você faz com os rins, a mesma coisa você faz com outro órgão, você vai fazer a mesma coisa, tá bom, gente? Isso hoje é o diagnóstico mais ou menos que eu faço. Tem outros, mas vão ficar por aqui hoje, senão o vídeo não vai caber no Facebook, tá bom? Qualquer dúvida a gente conversa um pouco mais, mas eu já tinha passado isso para algumas pessoas por áudio, mas agora vamos pôr claras, né? Tá bom? Um bom dia a todos. Fique com Deus.